Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam na sua vida. E hoje, nesse estudo, vamos dar continuidade, na verdade, vamos concluir a série de estudos em primeira e segunda aos Coríntios. Nós já estudamos ali diversos problemas daquela igreja, fizemos um estudo também a respeito de como Deus vê o corpo humano, também a respeito da fidelidade no ministério. Hoje, concluindo, vamos estudar algo que está muito saliente, em especial na segunda carta aos Coríntios, que é aquela questão assim: Paulo escreveu a carta, os irmãos receberam a primeira, depois teria tido uma outra carta, uma chamada carta triste, que provocou no seio da igreja uma reação sentimental intensa em relação a uma tristeza profunda por causa da situação ali abordada, que nós, na verdade, não sabemos qual foi o problema, mas sabemos que depois, na segunda carta, o apóstolo Paulo vai dizer que, olha, é, fazendo um balanço de tudo que está acontecendo, foi bom, porque vocês demonstraram assim um zelo, uma tristeza, um arrependimento, uma preocupação em deixar as coisas resolvidas e se apresentarem diante de Deus de modo agradável. E ao mesmo tempo, nessa segunda carta, Paulo demonstra assim que queria e estava programado fazer uma visita à igreja, mas devido a todo esse momento conturbado, ele preferiu adiar essa visita pessoal e estava abordando a questão por meio de carta. Não somente essa questão, mas também outras questões. E no finalzinho da segunda carta, ele vai escrever ali no capítulo 12, versos 20 e 21, uma preocupação, um temor que ele tinha, e diz assim no trecho: temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e que vocês não me encontrem como esperavam. Notem, então havia uma certa ansiedade, ainda um resquício daquela tensão no relacionamento entre o apóstolo e a igreja. E o receio dele, que diz no verso 21 desse capítulo 12 de 2 aos Coríntios, é: olha, eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa daqueles que pecaram anteriormente, mas não se arrependeram ainda. Então, para esse estudo, nós vamos refletir que o relacionamento entre Paulo, a igreja e Deus, ele corria o risco de ser ali diagnosticado, flagrado, uma atitude da igreja, uma atitude de um modo geral, que pode ser resumida como ingratidão. Ou seja, o Evangelho chegou ali mostrando a obra de Deus através de Jesus para a salvação de cada um daqueles crentes, e aqueles crentes, como nós vimos já desde o início do estudo, eles não estavam lá muito empenhados em desenvolver essa salvação rumo à santificação, em agradar, em servir a Deus. Então, Paulo tem essa preocupação e hoje nós vamos abordar essa questão da gratidão e da ingratidão, ok? Antes de dar continuidade, vamos orar? Senhor, nós queremos louvar-te, queremos engrandecer-te, queremos agradecer ao Senhor pelo dia, pela vida, pela família, pela igreja, pela tua palavra, pelo teu conforto, pela presença do teu Espírito, pela fidelidade do Senhor que vai cumprir todas as tuas promessas. Nós pedimos ao Senhor, neste momento, entendimento para o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você pensa como eu. Não é nada bom você ajudar alguém, fazer um favor e não ouvir sequer um obrigado, né? Não que a gente faça as coisas para os outros sempre esperando algo em troca, mas é natural, né? Que é compensador quando a pessoa reconhece que você ajudou, etc. Imagine Deus. Deus que não está devendo nada para ninguém, muito pelo contrário, tudo que ele faz para mim e para você é favor imerecido, é pela graça, é por amor, pela sua imensa bondade. Imagine que ele olhe para mim e não vê um gesto sequer, nem em palavra, que revele um reconhecimento da minha parte, uma gratidão
dirigida a Ele pelo que Ele tem feito, né? Então, esse anseio pela gratidão que acontece dentro de nós é, é uma dívida real, é uma dívida grandiosa que nós temos para com o Senhor. E eu acredito que a ingratidão deve ser é, um esforço da nossa parte por evitá-la, ok? Então, lendo aqui em Coríntios, nós vamos perceber que o apóstolo escreveu como cooperador de Deus, ele insistia conosco para que a graça de Deus não seja recebida em vão. Né? Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, porque ele diz: ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. E o apóstolo ensina que o tempo favorável, o dia da salvação, é um tempo permanente, porque a salvação nos dá vida eterna. Então, aquilo que Deus já começou, Ele continua fazendo e vai concluir, vai nos introduzir no reino do Filho do seu amor, na vida eterna. Então, o que nós podemos fazer para evitar a ingratidão? É praticar a gratidão, né? Já agradecendo pela salvação, pelo Senhor ter nos ouvido num dia, num momento, numa fase muito importante na nossa vida em que ele veio, se aproximou e nos ajudou a ouvir, a entender o Evangelho de salvação. Então nós já devemos ser gratos por isso, porque esta salvação é para ser vivenciada com intensidade a cada dia. Dando graças, Jesus partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, e façam isso em memória de mim. Claro que ao Jesus, ali ao partir o pão, ele não estava apenas agradecendo pelo pão em si, o produto do trigo, mas estava assim, dizendo aos seus discípulos: olha, o meu corpo está sendo dado em favor de vocês. Então Jesus está ali retratando o caminho que vai tornar possível a salvação, que é assumir em seu corpo, em sua alma, em seu ser, a culpa do pecado de todos nós. Então, quando Jesus institui a ceia do Senhor, ele quer também com isso colocar na mente e no coração de quem nele crê, dos seus discípulos, que ele espera assim que isto seja lembrado. E lembrar inclui também o sentimento e a atitude, os gestos de gratidão, não é? No capítulo 15, 57, finalzinho da primeira carta, quando Paulo tinha explicado sobre a ressurreição, ele dá graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa vitória é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o presente século mal, é a vitória sobre esse sistema destrutivo, caótico, que aprisiona o ser humano a uma condição de imperfeição, de pecado, e agora, por meio de Jesus Cristo, é possível vencer todo esse sistema, toda essa vida conturbada e este corpo limitado, este corpo condenado à morte, condenado à deterioração, condenado a enfermidades, por mais e por melhor que cuidemos da nossa saúde física, ele vai acabar de uma forma ou de outra. Então, a ressurreição que Deus nos promete é esta vitória que Jesus conquistou para nós, pela qual devemos agradecer, porque é o que consuma realmente a nossa salvação, né? A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Então, a salvação é essa experiência gloriosa que podemos vivenciar, experimentar do poder de Deus que transforma, que liberta a nossa alma, o nosso ser, de não vivermos mais na complicação e no engano e na mentira, nas ilusões dessa vida terrena e mundana, dessa filosofia
tortuosa que separa as pessoas da sua relação com Deus, das filosofias vãs que elaboram no sentido de defender a prática do pecado e de defender muitas vezes até a ausência, a inexistência, o desinteresse de Deus pela humanidade. Então, todo esse engano, todo esse mundo tenebroso, ele é deixado de lado quando Jesus nos alcança e dele nos liberta, para que possamos realmente, não com a sabedoria humana, mas pela graça do Senhor, viver uma vida de simplicidade, de sinceridade na presença de Deus e junto aos irmãos. Então a salvação nos transforma, nos liberta e nos faz realmente poder desfrutar com alegria desse novo modo de vida trazido pelo Evangelho. Nós também podemos agradecer e devemos agradecer ao Senhor nos santificando. Deus não se agradou da maioria deles. Aqui está falando dos israelitas durante a viagem no deserto, quando tinham sido libertos do Egito para chegarem até a Canaã e ali conquistar e viver o propósito de Deus para as suas vidas. A maioria do povo não agradou a Deus durante a sua caminhada, porque se entregou à idolatria, se entregou à imoralidade, se deixou dominar pela incredulidade e assim não puderam agradar ao Senhor e a maioria morreu, foram prostrados ali no deserto. Então, não agrada a Deus o pecado e a maneira de nós extirparmos da nossa vida, da nossa prática, do nosso coração o pecado é buscando a santificação, nos oferecendo a Deus em confissão, em abandono do pecado, em arrependimento, deixando que o Espírito Santo opere em nós realmente essa profunda transformação, libertação de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, uma forma de demonstrar a Deus gratidão pela salvação é nos entregando a Ele em santificação. O propósito que todo crente deve assumir é este: ter o propósito de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, ou seja, agradar a Deus, santificar a vida não é algo para um determinado momento, não é para o dia de domingo, né, quando vai aos templos para cultuar ao Senhor, e hoje isto não está sendo possível, mas o propósito de agradar a Deus é algo contínuo, ou seja, enquanto estivermos na nossa vida, enquanto estamos no corpo, ou mesmo deixando o nosso corpo para sermos então revestidos com o corpo espiritual, ali na vida eterna, na realidade eterna junto ao trono de Deus. Então, esse tem que ser o nosso propósito, agradar ao Senhor. Então, isso é santificação. E aqui em Coríntios 12, 9, esse é aquele trecho de alguma polêmica onde se fala sobre o espinho na carne, ao mesmo tempo que Paulo tinha estado no terceiro céu e tinha ouvido ali coisas que não podiam ser compartilhadas com os demais irmãos, ao mesmo tempo, logo em seguida ele fala, olha, só que Deus me mandou um espinho na carne, né? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse em virtude daquela visão maravilhosa que eu tive ali elevado ao terceiro céu. Bem, e por causa disso, ele de boa vontade diz, vai se gloriar nas fraquezas para que sobre ele repouse o poder de Cristo. E ali na frente, aqui ele disse a resposta do Senhor para o seu pedido, para que fosse tirado o espinho na carne. A resposta do Senhor foi: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a santificação tem a ver com nós nos alinharmos a essa posição a qual Deus nos dá, que é uma posição privilegiada, mas que é uma posição pela qual nós não podemos nos vangloriar, nos orgulhar, porque o indivíduo crente, quando ele não se santifica, quando ele cultiva em seu coração aquele orgulho, que não pode ser de forma alguma chamado de orgulho espiritual, porque nenhum orgulho é espiritual. Então, esse indivíduo ele passa a desviar
a glória que deveria ser dirigida a Deus, ele chama para si. Então, Paulo, por causa dessa profunda experiência com Deus, ele poderia, então, é, ter uma postura de orgulho, de estar assim se apresentando aos irmãos e à igreja como o tal, né? O cara, o que é detentor das revelações de Deus. Mas aí Deus, para que ele não se vangloriasse, coloca então essa condição limitadora para que ele se mantivesse sempre sóbrio, consciente da sua dependência de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da glória que é devida somente a Deus. Então a santificação deve envolver o nosso ego e subjugá-lo, para que nós sejamos pessoas humildes na presença do Senhor, dependentes dele, e contribuindo para que toda a glória, por qualquer coisa que aconteça de bom, toda a glória seja rendida ao Senhor. Isso é um modo de sermos gratos ao Senhor, nos santificando. Nós também podemos e devemos ser gratos ao Senhor, exercendo o ministério que Ele nos confia, ou seja, ministrando. Então, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, eu e você somos chamados por Deus para a salvação, para a santificação e para desenvolvermos, cada um de nós, um ministério. E esse ministério, à medida que nós desenvolvemos, nós fazemos com que a graça de Deus concedida não seja inútil, não seja vã, mas tenha o quê? Um retorno para Deus, uma reciprocidade, não é? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Quando estamos no ministério, nós precisamos de capacitação, e essa capacitação é a graça de Deus que provê, é a providência do Senhor para que possamos desempenhar a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. No caso aqui, Paulo, ele destaca que para o ministério dele, havia necessidade, dentre tantas outras providências de Deus, de sabedoria. Por isso ele diz: eu lancei o fundamento como sábio construtor, mas olha, tudo isso aí foi pela graça que nos foi dada, né? E ele ainda agradece a Deus porque ele fala em línguas mais do que todos os outros naquela ocasião. Ou seja, ele está sendo grato a Deus por dons, por talentos, por habilidades que Deus dá para nós crentes desempenharmos a nossa função no corpo de Cristo. Então, agradecer a Deus ministrando é o que o Senhor espera por sua graça derramada sobre nós. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Às vezes você está, durante a sua vida, desempenhando o seu papel, o seu ministério, e você deixa de fazer alguma coisa. E há um sentido em que deixar de fazer alguma coisa é motivo de gratidão a Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa acha que pode fazer tudo, que sabe, que pode, que vai, que vem e tudo, ela acaba tomando espaço de outros. E aqui no caso de Paulo, ele está dizendo assim que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela cresce, ela se desenvolve, ela edifica, não por causa do trabalho de um apenas, mas pelo trabalho de todos que assim cooperam, né? Porque a todos são dados dons, talentos, habilidades espirituais para que haja edificação do corpo de Cristo. Então, quando a gente não faz, não desempenha alguma tarefa na igreja, bom, se você não faz nenhuma, não faz nada, não há por que agradecer. Mas se você faz a sua parte, mas não faz outras partes, porque essas outras partes pertencem, são de competência dos outros irmãos, é motivo de nós agradecermos a Deus, porque os outros estão, cada um fazendo a sua parte e contribuindo para a edificação da igreja, certo? Agradeça a Deus no matrimônio, no casamento. Paulo tem uma preocupação em instruir os crentes, né, nessa área, nessa dimensão da nossa vida terrena, que é o matrimônio. E o propósito dele, o que ele realmente queria, é que nós sejamos crentes livres de preocupações. Naquele tempo, quem não era casado cuidava das coisas do Senhor, de como agradar
ao Senhor. Mas quem era casado tinha uma dupla preocupação e responsabilidade. A mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. E o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ou seja, não é que há uma proibição ao casamento, uma vedação ao casamento, mas naqueles tempos da igreja de Corinto, que ela estava no momento de ameaça, de chegada de tempos difíceis, duros de perseguição, manter-se não casado era melhor, porque o casado não somente se preocupava ali no suprimento das necessidades do cônjuge, como também estava ali numa ligação emocional, afetiva, que poderia comprometer o desfecho da história da igreja e do seu testemunho em tempos de duras perseguições. Então, por causa disso, Paulo fala dessa preocupação, que olha, era melhor que vocês não tivessem casados, mas não houve de forma nenhuma uma vedação ou proibição ao casamento. A questão é o que acontece, que quando nós somos casados, e muitos de nós somos, graças a Deus, melhor é casar do que viver abrasado. Deus mesmo falou, não é bom que o ser humano viva só, vou fazer o cônjuge para que esteja como que diante dele. É propósito de Deus o casamento. Então, nós precisamos fazer o quê? Agradecer ao Senhor, ser gratos ao Senhor dentro do matrimônio, trabalhando para que ambos estejamos envolvidos no ministério, no serviço a Deus, na salvação, enfim, em todo o propósito de Deus, que nós estejamos assim colaborando para que efetivamente a nossa família possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agradeça em comunhão na igreja. Então Deus fez com que nós fôssemos não apenas salvos individualmente, mas que nós sejamos componentes da igreja do Senhor, e nós precisamos notar e ser gratos realmente por cada um destes irmãos e irmãs queridos e queridas que compõem o corpo de Cristo, e sermos a Deus gratos por essas vidas, né? Por isso que Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Isso é motivo de gratidão em nossas orações, em nosso relacionamento. Falar em orações, há uma ajuda com orações em favor uns dos outros, de modo que por muitos sejam dadas graças a Deus a respeito daqueles que trabalham na obra do Senhor, pelo benefício que nos é concedido por meio da súplica de muitos. Ou seja, nós em comunhão na igreja convivemos, tomamos conhecimento da situação, da necessidade, da realidade, do momento de cada família, de cada vida, e intercedemos uns pelos outros. E à medida que intercedemos, Deus vai ouvindo as orações, abençoando, confortando, suprindo necessidades, curando, enfim, promovendo a obra dele na vida dos irmãos e dos seus queridos. Então, e o resultado disso é: Deus ouve orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz Tiago. E as pessoas abençoadas, beneficiadas pelo agir de Deus, elas passam a somar conosco em gratidão, em glorificação do nome do Senhor. Então, nós somos gratos a Deus, demonstramos essa gratidão a Deus como quando participamos da comunhão da igreja e realmente fazemos valer esse relacionamento em orações, em convivência, nas práticas cristãs. Agradeça a Deus testemunhando. Não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Se eu participo do alimento com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Bem, tem um contexto aqui daquela igreja que tinha realmente um processo de crescimento lento. Então, muitas vezes o crente era uma pessoa convertida, salva, mas ele estava ainda apegado a práticas, a crenças, a costumes mundanos, e havia somente na sua consciência problemas de separar as coisas daquilo que era realmente espiritual, importante, primordial na fé cristã, daquilo que era secundário. E às vezes o crente fraco, o crente imaturo, ele se magoava, se ofendia
por questões, às vezes, pequenas, como, por exemplo, ver o outro comendo carne, por exemplo. E aí Paulo interferia ali, explicando, olha, o problema não é a comida em si, o alimento, se eu como ou se eu deixo de comer. Mas vai mal para o crente que não respeita a fragilidade do outro ou que julga a liberdade do outro. Então, o testemunho, ele precisa que nós estejamos dando consistência a ele pela prática do amor, abrindo mão, às vezes, de direito ou de prerrogativa da liberdade cristã, evitando que o outro se magoe ou que o outro fique nos julgando pela nossa liberdade. Então, o que o apóstolo está dizendo é que, bem, eu agradeço a Deus pelo alimento, na minha consciência eu estou bem com Deus, pela palavra, pela instrução, eu tenho a convicção de que Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso. Entretanto, se eu sei que tem um irmão ou irmã que ainda não crê dessa forma, ainda não cresceu, não desenvolveu espiritualmente na fé e ainda tem limitações de consciência, então o que eu faço? Eu vou me abster desse alimento. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus, mas vou fazer o quê? Substituir isso por alguma coisa que não vá ferir a consciência do meu irmão. Não somente questão de comer, que o apóstolo Paulo ensinou. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa. Faça isso sem pôr tropeço no irmão e faça isso para a glória de Deus. Então, nós somos gratos a Deus quando damos consistência ao nosso testemunho. E ele finaliza, não é que ele finaliza com isso, mas nós finalizando esse tópico aqui de agradecer testemunhando, vamos ler 10:33, onde ele diz: eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, nós, em gratidão ao Senhor e nos alinhando ao propósito de Deus de salvar todos os homens, nós então procuramos ser agradáveis a todos, abrindo mão do nosso próprio interesse, do interesse pessoal, muitas vezes, para que prevaleça o interesse dos demais no sentido da salvação. Né? Às vezes as pessoas confundem, né, e falam assim, a gente não tem que agradar o homem, a gente tem que agradar a Deus. Né? Muitas vezes nós falamos isso e isso é verdade. Entretanto, quando a gente pensa em salvação, em testemunho, nós precisamos aprender a ser pessoas mais educadas, mais dóceis, mais generosas, mais tratáveis, menos arrogantes, né? Menos ignorantes, menos agressivas, tá bom? Nós precisamos então ser pessoas agradáveis, sim, é o ensino bíblico, ok? E isso contribui para o bom testemunho de nós cristãos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Ou seja, Deus, por meio de Jesus, nos transformou, nos faz cativos do Senhor, servos do Senhor, e o Senhor, por meio de nós, manifesta o cheiro de Jesus, o bom perfume de Jesus, do conhecimento dele em todos os lugares. Esse é o testemunho que ele espera de nós, que nós sejamos pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus, servos, seguidores de Jesus Cristo. Tudo é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então, Deus, ele faz com que todas as coisas concorram para o bem dos que o amam, e isso ele nos beneficia para quê? Para que a graça que nos alcança e que nos supre de tudo quanto é necessário para a vida cristã, ela se multiplique, para que ela alcance outros, para que ela beneficie a outros e muitas pessoas sejam também agradecidas ao Senhor, né? Para que torne abundantes as ações de graça por meio de muitos e Deus assim seja glorificado, ok? E dentro também dessa ideia de sermos agradecidos ao Senhor e de que a graça dele alcance outros,
nós devemos agradecer ao Senhor cooperando, né? Qual é a recompensa que tem um crente, um evangelista, por exemplo? É que anunciando o evangelho, este evangelho seja apresentado de graça para que não para que quem anuncia o evangelho não esteja se valendo de algum direito que o evangelho lhe dá. Olha que interessante. Então, cooperar na obra de Deus inclui nós abrirmos mão até de direitos, quando é o caso. Se isso for contribuir para a salvação de pessoas, a gente não tem que pensar duas vezes. Abrir de um direito para que a pessoa seja abençoada, para que a pessoa veja que Deus é um Deus que vai quebrar as barreiras, é, é, remover tudo aquilo que impede a comunhão das pessoas com Deus. E nós precisamos cooperar para que isso aconteça, né? Deus só não vai tolerar que as pessoas queiram crer nele e continuar pecando. A grande barreira é justamente o pecado. Então, o pecado tem que ser removido. Mas qualquer outro momento, qualquer situação em que tenha algo que impeça alguém de se aproximar do Senhor e que depender de mim, de eu remover, para que essa pessoa esteja acessível, que esteja com o coração quebrantado, com os ouvidos espirituais abertos para entender, ouvir, aceitar o Evangelho, é o nosso papel contribuir com isso, cooperar com isso. Agradecer a Deus cooperando é pedir, lembrar como fizeram os macedônios. Os macedônios pediram com insistência a graça de serem participantes da assistência aos santos. Lembra ali em 2 Coríntios capítulos 8 e 9, quando a igreja de Jerusalém estava passando necessidade. Quando os macedônios souberam disso, eles falaram para Paulo: nós queremos colaborar, nós vamos ajudar, contem conosco. Então, na igreja, assim, sempre há momentos de necessidade, de pedidos de ajuda, como agora tem sido feito na igreja. Estamos nos preparando para o retorno dos cultos presenciais, mas há necessidade de voluntários para ali participarem. Então, é um momento de você agradecer ao Senhor Deus pela sua salvação e participar, se voluntariando para ali receber instruções e executar tarefas, procedimentos dentro desse momento de retorno paulatino, gradativo dos cultos presenciais, não é? Maneira simples de praticar essa gratidão. E também, como vimos aqui no capítulo 8, 7, dentro desse assunto, como em tudo vocês manifestam abundância, fé, palavra, saber, dedicação e em amor, esperamos também nesta graça que vocês manifestem em abundância. E aqui estava falando de contribuição financeira mesmo, em donativos para suprir as necessidades dos irmãos em Jerusalém naquele momento de necessidade. E vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha, esse versículo é extremamente precioso e muitas vezes tem sido distorcido por aqueles que defendem a tal da teologia da prosperidade material. Não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo que a graça que o Senhor Deus nos distribuiu por meio de Jesus deve ser compartilhada, porque Jesus é isso que ele fez. Ele veio trazendo a graça, o amor, a generosidade de Deus para compartilhar, para doar-se aos demais. E isso é um exemplo a ser seguido por nós, não é? Deus, o nosso grandioso Deus, poderoso Deus, ele pode tornar abundante em nós toda a graça, com a finalidade de que tenhamos sempre, em tudo, ampla suficiência para sermos abundantes em toda boa obra. Então, ser agradecido a Deus é receber e repartir tudo quanto Deus nos dá, ok? Então a gente pode ver que é possível sim evitarmos a ingratidão e é praticar, é agradecendo, é aprendendo, é realmente colocando a mão na massa, né? Agradecer não é simplesmente dizer obrigado, Senhor, nas orações.
Isso é apenas um pequeno gesto de palavras, mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho para ser vivido não apenas de palavras, mas por obras e em verdade, como nos ensina João, não é? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude realmente a assimilar em nossa vida, em nossa prática, esse procedimento, esse modo de nos conduzirmos, possamos realmente crescer espiritualmente, crescer em gratidão e aprendermos, mesmo nesses tempos difíceis, a estarmos satisfeitos, a estarmos agradecidos, a estarmos contentes, a estarmos realmente, como Paulo disse ali em 12:9, né? Satisfeitos inteiramente com a graça do Senhor, que é suficiente. Oremos. Senhor, mais uma vez queremos dirigir a nossa palavra a Ti em gratidão, Senhor Deus, e reconhecendo que nem sempre temos vivido de maneira completa este propósito do Senhor para nós. Temos sido muitas vezes abençoados por Ti, temos sido muitas vezes atendidos em nossas súplicas e orações, temos recebido de Ti tantas bênçãos, saúde, teto, alimento, família, igreja, palavra, irmãos, enfim, ó Deus, conforto vindo de Ti, socorros, livramentos, e nem sempre estamos ativos na Tua obra. Precisamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos limpe de todo pecado, que o Senhor nos purifique. Precisamos, nosso Deus, que o Teu bom Espírito faça em nós uma obra de mais profunda transformação do nosso ser, para que estejamos não somente ouvindo, entendendo, mas também praticando a Tua palavra, Senhor Deus, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja na sociedade, ó Deus, seja praticando o ministério, seja testemunhando, que em tudo, ó Deus, sejamos vistos pelo Senhor como crentes que a graça do Senhor não chegou em vão, mas está realmente trazendo um resultado positivo para o teu reino e estamos assim cumprindo o teu propósito e sendo agradáveis a ti. Assim oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida essa semana, os cultos deste dia. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e conclua a sua obra. Amém? Abraço, fica com Deus.